Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que cada vez que eu publicar um vídeo, você seja notificado e assista. E você que gostar do vídeo, curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Esse aqui é o Nermo. O Nermo foi castrado tem uns 20 dias. O Nermo apareceu aqui em casa com fome, depois com esporotricose, e a gente tratou dele e castrou, e ele foi chipado, né, no nosso nome. Agora ele faz parte da família, né, Nerminho? Ele é muito dócil, muito carinhoso. Mas o vídeo é sobre suculentas. De vez em quando o Nermo faz uma arte aqui nas plantas, mas faz parte. Gente, hoje eu quero falar para vocês, eu tava aqui no jardim, eu tava rindo de mim mesma, porque a gente, quando começa a colecionar suculentas, não sei vocês, mas eu, às vezes, parece que a gente fica um pouco louco, um pouco doido. É muito engraçado esse nosso universo suculento, digamos assim. Porque a gente começa a cultivar, a colecionar, e a gente não quer perder as plantas, né? Apesar de que acontece, isso é normal, né? Uma planta é um ser vivo, então elas morrem. Mas o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente que coleciona, a gente procura fazer, né? Para não perder a planta. Então eu tenho algumas loucuras aqui que eu faço. Eu vou mostrar para vocês, até para dar uma ideia, né? Porque eu não tenho muitas, eu considero que não são muitas, mas elas acabam tomando muito espaço. Quando tá sol e elas estão cada uma nos seus devidos lugares, fica tudo tranquilo. Mas quando começa a chover e chover muito tempo, a gente fica com medo de perder a planta e fica tendo que acomodá-las, né? Então, isso que eu quero falar para vocês, de como eu tento acomodá-las, né, no período chuvoso. Por exemplo, cada suculenta, ela tem um gosto, né? Tem umas que não se importam com chuva, elas ficam bem na chuva, tem outras que não. Um exemplo disso é essa minha lilacine, né? Aqui tem algumas mudas de lilacine, eu espero essa crescer para tomar esse espaço, né? Essa aqui é um pouco maior também. Essas duas foram mudas de folha, tá? Tá se desenvolvendo. Essas minhas lilacines eu comprei todas em tempo diferente, né? Quando começaram a falar sobre a lilacine, sempre que eu encontrava uma mudinha eu comprava. Então essa daqui foi a primeira que eu comprei. Eu sei disso porque ela tá maior que as outras. Não sei, dá para perceber, né? Ó, ela é maior que as outras. Quando eu comprei essa daqui, eu fiz uma bacia para ficar ao ar livre. E ela ficou muito bem durante um tempo, pegando chuva e sol, e não sentia. Depois, conforme eu fui
comprando outras mudas. Essas aqui vieram juntas, eu separei depois. Elas já não estavam suportando chuva. Cada vez que ela tomava chuva, ela perdia muitas folhas, ficava feia. Então, quando chovia, eu tinha que tirar da chuva. Era um problema. Aí, o que eu fiz? Eu agrupei elas nessa bacia e agora elas ficam na varanda. Só que é uma parte da varanda que pega sol bem cedinho quando amanhece. Deve pegar mais de 1 hora de sol. E no final da tarde, quando o sol vira, também elas pegam bastante sol. Aí já é o sol da tarde, que é um sol quente. E quando a chuva é de vento, elas também pegam chuva. Então, ela gostou desse lugar, ela se adaptou. Eu não tive mais problema de apodrecer, porque apodrecia as folhas de cima mesmo. Essas folhinhas aqui ficava preta, apodrecia, a planta não ia para frente, estava feia. E depois que eu fiz isso, que eu deixei elas na varanda, né, não pegam mais chuva, a não ser que for de vento, mas é pouca chuva, né? Então, depois disso, elas começaram a se desenvolver. Olha essa pequenininha aqui, como ela tá bonita. Olha só. Pelo vídeo, não dá para ver bem, mas essas bordinhas aqui dela, tá uma bordinha bem rosada, bem bonita. Então, o que eu fiz? Eu respeitei o que a planta gosta, né? Para que ela ficasse bonita assim, eu tive que entender, né? Na maneira de cultivar, eu tive que descobrir que nem sempre o que serve para um quintal, para um cultivo, serve para outro. Então, eu tive que descobrir o que ela gostava para ela ficar bonito, né? Como eu disse, o que serve para um cultivo não serve para outro. Essa grande aqui, quando ela chegou, ela ficou adaptada à chuva e depois de um tempo ela já não gostou mais. Então, naquele momento foi bom e depois ela mudou. Então, essas minhas lilacínios, elas ficaram bonitas depois disso. Que eu deixei, eu tirei elas da chuva, coloquei na varanda, plantei todas elas juntas, né? Para não ter que ficar tirando vários vasinhos e colocar na varanda. Eu plantei todas elas juntas e deixei na varanda. Elas tomam bastante sol, porque a Lilacine também gosta de sol. Vê que as rosetas dela estão bem fechadinhas, tá bem firme. E elas só pegam chuva se for de vento. E se eu achar que a chuva tá muito forte, eu ainda coloco ela mais para dentro da varanda para não pegar chuva. Então ela ficou assim, ficou bem bonita. Ela tá aqui no gramado só para vocês verem, ficar clara, né, na filmagem. Mas ela fica na varanda. Deixa eu mostrar a loucura que eu falei para vocês. Olha para isso, gente. Essa planta, deixa eu ver, ou é a melaco. Olha, tá penduradinha aqui. Eu fiz um furinho na ponta do saco, enganchei passei o gancho do vaso. E eu envolvi toda a planta, ela já tinha pego chuva e a chuva não passava. Então, o que eu fiz? Eu tô tirando com uma mão só, acaba sendo mais difícil, né? Mas olha aqui. Ela tá bem encharcada, né? O vaso, olha. Então, para que a planta não absorva água demais e acabe apodrecendo, ó, essas folhinhas aqui tá amarela, mas eu acho que foi do próprio sol, porque elas estavam bem firmes, olha. Nem vou mexer. Então, o que eu fiz? Eu cobri.
Porque se ela continua tomando essa quantidade de chuva, vai chegar uma hora que a planta ela não vai aguentar, ela vai apodrecer. Então, isso aqui é uma ideia. Você não tem muito espaço, a sua planta está pendurada ao ar livre e a chuva não passa. Deixa eu parar o vídeo um pouquinho para fechar de novo a planta. Olha, aí fechei de novo. Aqui tá bem fechadinho, né? O saco tá todo fechado. Ali dentro ficou uma estufa, né? Aqui tem mais uma, olha. O que que eu fiz? Eu não tirei a planta do lugar, porque a gente acaba tendo muita planta. Se botar todas na varanda, ocupa muito espaço. Olha, tá protegida da chuva. Olha, aqui eu tenho outra. Olha como o saco tá bem condensado, né? Bem molhado, porque a planta já devia estar muito molhada. Olha, essa planta aqui, ela fica linda no sol, ela suporta bastante sol. Mas a suculenta é uma planta que ela é originária de lugares mais secos. Ela não suporta o substrato dela encharcado. Então, se a gente deixa muito tempo, ainda que o nosso substrato ele seja bem drenável, não tem como drenar uma água de chuva ou uma chuva que fica o dia inteiro. É o que tem acontecido. A gente está tendo chuva. Ontem na minha cidade choveu o dia inteiro e chuva muito forte. Então, se a chuva está caindo, não tem como o vaso ficar seco. Vai chegar uma hora que a planta não vai suportar. A raiz vai absorver água demais e a gente vai perder a planta. Então, se a gente gosta, se a gente quer aumentar o nosso número de plantas e não perder, o que a gente pode fazer para evitar um apodrecimento, evitar que a planta absorva a água demais, tiver no nosso alcance, a gente faz essas loucuras de ter um jardim com plantas cheias de saquinho penduradas. Deixa eu fechar essa daqui. Fechei, olha. Fechei de novo. Eu coloco um prendedor embaixo para poder para tampar bem o plástico, né? Porque se ventar, o plástico ele não vai voar. Aqui em cima eu faço um furinho no saquinho só para passar o gancho e eu boto esse pregadorzinho aqui só para dificultar mais a entrada de água por aqui. Depois eu vou puxar mais o saquinho para ficar bem fechado, tá? Existe algumas que a gente não precisa se preocupar tanto. Olha, o Nermo, ele parece cachorro, ele me segue no jardim. Quando os meus cachorros estão soltos, os gatos ficam presos. Aí a gente intercala, solta os cachorros, né? Porque os meus cachorros, apesar de ser grandes, eles gostam de ficar dentro de casa. Eu bati o dedo aqui no cacto rabo de gato, esse aqui. Os meus cachorros são grandes e gostam de ficar dentro de casa. E quando eles querem vir aqui para o quintal, eu prendo os gatos. Então a gente faz isso, né, para poder manter, porque os gatos vieram porque foram socorridos da rua. Antes nós tínhamos só cachorros. Então, ó, essas aqui, elas gostam, esse vaso é novo, né? Eu tô colocando mudas aqui para poder encher. Olha aqui. Essas aqui já ficam normais na chuva, né? Eu não preciso ter esse cuidado. Ó, essa calanchoe, ó, a planta tá crescendo aqui.
Então, existem algumas que a gente não precisa fazer isso, não precisa tirar. Mas existem outras que já se absorverem muita água, elas vão morrer. Olha, aqui é uma jardineira de muro. O que eu fiz? Ó, o saquinho tá preso aqui com um prendedor de roupa. Olha, é uma perla, isso aqui é uma perla que gosta de água, mas também ela não aguenta se pegar água demais, né? Ela vai morrer. Elas estão molhadinhas porque já tinha tomado chuva. Eu só coloquei o saquinho aqui depois que ela tomou bastante chuva. Deixa eu tirar aqui, que com a mão só é difícil. Ó. Deixa eu desligar um pouquinho para tirar o saquinho. Olha, gente, tirei. Aí o que eu fiz aqui? Quando eu coloquei o saquinho, eu tirei a jardineira, olha. Eu envolvi o vasinho com o saquinho plástico, né? Depois eu coloquei a jardineira no lugar, aqui. Então ela tá toda presa por aqui, né? E pelo vaso, né? Eu envolvi o vasinho, a jardineirinha, né? Eu digo jardineira porque é esse vasinho de muro, parece uma meia-lua, que fica preso na parede. Aí eu envolvi ele com um saquinho e fechei a borda dele aqui por baixo com um pregador. Olha, ela já estava molhada, né? Que já tinha tomado bastante chuva. Olha, agora quando eu abri, eu vi que essa folha, olha aqui, tá com essa pontinha preta. Eu não tenho certeza se isso daqui é uma queimadura de sol, caiu, ou se é um fungo, né? Porque muita chuva, as plantas às vezes fungam. Então, o que eu fiz? Eu já arranquei. Isso não, isso aqui já é queimadura de sol mesmo, isso aqui já estava, tá? Mas é um pontinho. Deixa eu ver se eu acho a folhinha aqui. Olha aqui. O fungo, geralmente, ele é assim. Tá meio embaçado. Ele parece um pontinho, um olhinho, olha. Parece um olhinho, geralmente é fungo. Como eu não tenho certeza, eu arranquei logo. E o fungo, quando dá esses pontinhos de fungo na folha, tem que ser arrancado. Porque se for fungo, chega um tempo dele que ele, como se ele explodisse, tá? E espalha o esporo do fungo nas outras plantas. Então, quando é fungo, a gente tem que arrancar a folha. Nem que arranque todas as folhas e fique só o caule da planta, mas tem que ser arrancado. E quando a planta absorve muita umidade, chuva demais, então é propenso o aparecimento de fungos. Então a gente precisa fazer essas loucuras de ter um jardim todo envolvido com saco, né? Se a gente não tem uma estufa, não tem lugar que a planta fica completamente protegida do excesso de chuva, a gente precisa fazer isso, essa loucura. Olha, essas aqui, elas já estão embaixo de um sombrite, né? Nós improvisamos um sombrite, né? Uma proteção. Quando começou muita chuva, então meu marido fez uma proteção, né? De sombrite. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas ela está servindo para proteger. E a gente faz o quê? Embaixo do sombrite, a gente colocou um plástico em todo o comprimento, né, para proteger. Então, eu deixei com que essas plantas elas tomassem a chuva. Depois a gente abriu o plástico para que elas não pegassem o excesso. Então, se a gente for ver,
o substrato dela tá molhado, porque ela tomou a primeira chuva, mas não tá encharcado. Então, tomou a primeira chuva, eu já abri, ali são as mudinhas, eu já abri a proteção, para elas não encharcarem. Olha, tem umas que estão até seca. Essa daqui é a titubãs, que eu perdi quase todas. Era um vaso bem bonito, agora tá um vaso com as mudas bem pequenas, olha. Porque ela é outra que também não gosta de chuva. Ela tá abaixo, tá aqui na proteção. Olha. Essa é uma Afterglow, uma Blue Waves. Então elas estão protegidas do excesso de chuva. Agora, gente, olha só. Outra coisa, outra loucura que a gente acaba fazendo. Guardando a água da chuva. Aqui tem água, ó. Água de chuva. Para quê? Para molhar as plantas que não tomam água da chuva. E como a água da chuva tem vitamina, como a água da chuva ela tem vitamina, sais minerais, né? Um adubo natural. Então, o que eu faço? Eu também coloco aquela bacia para absorver a água da chuva, mas com cuidado. Eu não deixo ela muito tempo ali, porque a gente tem que tomar cuidado com o mosquito da dengue. Então, eu recolho ela na bacia e depois eu coloco num garrafão que eu tenho e tampo, para não ter problema com o mosquito da dengue, né? Então a gente tem que tomar cuidado no nosso quintal para não ser criadouro de mosquito. Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Essas loucuras que a gente que passa a cultivar suculentas, a gente precisa... Olha isso aqui como é que tá, gente. Só pra... Olha só. Tem que tirar tudo isso daqui para fazer muda. Olha aqui. Cada pontinha dessa aqui é uma muda. Comecei a mexer, olha. Olha aqui. Aqui tem uma muda, ó. Isso aqui é raiz. Olha aqui. Ela vai dando... É uma calanchoe. Eu esqueci o nome dela. Olha. Tudo mudinha. Olha aqui. Onde tem esses galinhos aqui são raízes. A gente faz a muda. Olha aqui. Ela vai caindo e a gente pode dividir em mudas. E ela tá na chuva, ou seja, ela tolera, né, bastante chuva. Olha aqui, essa aqui. Então é a gente entender o que a suculenta gosta. Tem umas que gostam de mais, outras de menos. Toleram mais tempo na chuva, tem outras que não. Então a gente acaba fazendo isso. Você que gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar nas redes sociais. Eu estava falando sobre a captação da água de chuva e eu fui mostrar as mudas dessa calanchoe ou calanquê e esqueci, perdi o fio da meada, esqueci o que eu estava falando. Mas eu mostrei o que eu queria mostrar, que são as loucuras de colocar plástico nos vasos, mas que serve aí de uma dica para você, que às vezes tem muita planta e não sabe se tira do lugar ou se tira a planta, porque senão ela vai pegar muita chuva.
sobre a captação da água de chuva também, para depois molhar aquelas plantas que não pegaram chuva, né, para aproveitar a água que tem vitaminas, que não é a mesma coisa de água de torneira, né? E mostrar para vocês essas plantas que suportam chuva e aquelas que não suportam tanta chuva assim. Que como, olha só, o que essa criatura faz. Ô Nermon, não pode fazer isso na plantinha. Nermon, não pode. Olha a implicância, como ele gosta de brincar. Aí, de vez em quando acontece um acidente. Olha aqui, ó, já aconteceu. Separou uma mudinha, olha. Vou colocar essa mudinha num vaso. Ela não vai se perder. Eu tenho uma certa paciência, gente, porque eu gosto tanto de animais como de plantas. Então, a gente precisa ter essa paciência, né? O animal é como um bebezinho. Ele não sabe o que é certo nem o que é errado. Então, fica aprontando, fazendo umas bagunças, né, Nermo? Né, Nermin? Então é isso, gente. Como eu mostrei, a Lilacine, que é uma planta que ela mudou de gostar da chuva, ela já não suportava mais ficar na chuva. Então eu tive que respeitar o jeito dela, coloquei na varanda e ela ficou bonita. E quando a gente tem muita planta, às vezes é preciso fazer isso. Colocar uns saquinhos, proteger da melhor forma possível, já que nós não queremos perder, né, as plantas que a gente tem, as plantinhas da nossa coleção, a gente está querendo sempre aumentar. Se elas tiverem que morrer, que não seja porque a gente não soube cuidar, né, que seja tinha que ser mesmo, né? O que a gente puder fazer para manter a planta, para aumentar o número de plantas, vamos fazer, tá bom? Então, gente, era isso. Se você tem uma plantinha aí que você perdeu por causa de chuva demais ou de sol demais, deixa aí nos comentários. Se você também já fez ou tem feito alguma loucura para que não perca suas plantinhas, deixa aí nos comentários também para mim. Se você tem uma criaturinha dessa linda que de vez em quando quebra uma plantinha sua, deixa aí nos comentários também, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, curta, compartilha. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, esclarecer vocês, deixa aí para mim, tá bom? Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.